Vozes da Vez. Oferecimento Natura Musical. Há 20 anos nos encontramos na música. Júlia Sesquim, seja muito bem-vinda ao Vozes da Vez. Júlia, vou situar os nossos ouvintes. Você é Head Marketing Estratégico da Natura, que é uma marca que todo brasileiro conhece, né? Eu sou de Volta Redonda e quantas vezes eu comprei Natura por revistinha? Eu sou desta época. Adoro. Ainda temos essa época bem forte. Em Volta Redonda, inclusive, né? E eu queria que você começasse falando um pouco de você. Eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, para além da Head Marketing Estratégica da Natura. Tá bom. Bom, eu tenho 14 anos de Natura, mas fora tudo isso, momento de vida, eu tenho um bebê, estávamos conversando disso, inclusive, de 1 ano e 4 meses, José. Sou apaixonada por cultura, música, da vida, e por acaso hoje tenho o privilégio de trabalhar com isso. Então, muito feliz de estar aqui conversando com você sobre cultura, sobre música, sobre Natura Musical. Você disse que você é apaixonada por isso. Você tem lembrança de quando isso foi despertado em você? Assim, como que era a sua infância, a sua adolescência, que fez com que você tivesse afinidade com cultura, com música? Meus pais são super aficionados por cultura em geral, música dentre um dos universos culturais. Minha mãe adora artes, então eu vivi em exposições, mostras a vida toda. E sempre frequentei shows, então acho que o primeiro clique foi um show do Skank, que eu fui quando eu tinha, acho que 11 anos, e na gravação do DVD da Rita Lee, do Acústico MTV dela, que foi Nossa, no invejei. Unique, foi maravilhoso. E acho que, enfim, cultura, música sempre fez parte da minha vida, já vivi aquela coisa de adolescente, de curtir todos os universos possíveis. Você é mais eclética, né? Bem eclética. E, enfim, acho que é isso, assim. E dentro da Natura, você passou por vários departamentos até chegar no Natura Musical, ou você já entrou no marketing? Passei, eu sempre trabalhei no marketing, a maior parte da minha carreira na Natura foi desenvolvendo produtos, então eu trabalhava no time que a gente chama de time global, desenvolvendo principalmente produtos cosméticos, maquiagem, trabalhava muito com beleza. E há cerca de 5 anos eu migrei para o time do Brasil e passei a cuidar da marca Natura no Brasil. E aí, com isso, veio há 2 anos a estrutura de Natura Musical. E como é que é para você, como é que está sendo para você tomar conta de uma marca? Natura Musical é uma marca dentro de uma outra Sim. marca, né? Como é que está sendo para você cuidar de uma marca que eu costumo dizer, e enfim, falo isso publicamente, que faz muitas vezes o papel de um Ministério da Cultura, né, num país como o nosso. Como é que está sendo a responsabilidade, o seu olhar, como é que você está gerenciando isso? Fabi, é uma responsabilidade enorme, de verdade, assim, quando anunciaram essa mudança, para mim foi um impacto, assim, eu tive que digerir por um tempo, porque eu entendo o tamanho que isso tem, não na Natura, mas no Brasil, que é um pouco Sim. do que você estava trazendo, assim. Então, eu respeito muito toda a história, todo o legado. A gente está comemorando 20 anos de Natura Musical esse ano. Isso com certeza só é possível por todo mundo que viveu essa história e sonhou, trabalhou para que isso acontecesse. Eu sei que você é uma dessas pessoas, que você tem aí um histórico longo com Natura Musical, de diferentes formatos, mas para mim tem um peso, assim, muita responsabilidade, muito respeito, honro muito tudo que foi feito e acho que tem aí uma vontade de trazer continuidade, né, para essa história. E o que que é essa continuidade? O que que você está planejando nessa continuidade, digamos assim? Porque já foi feito muitas coisas, artistas que a gente sequer tinha ouvido falar, hoje faz parte, né, do que a gente chama dessa cena, desse midstream, Uhum. graças ao Natura Musical. Qual é o passo que você quer dar, assim? Como você planeja o Natura pelos próximos 20 anos? Próximos 20 é muito tempo, porque acho que Natura Musical, a gente brinca que é um organismo vivo, assim, dentro da Natura. Assim como a cultura, a gente tem que ter capacidade de se adaptar e de responder com agilidade ao contexto que está sendo posto, assim. Então, acho que para um período um pouco mais curto, a gente tem a abertura do edital. Esse ano a gente abre um edital comemorativo,
que é o edital de 20 anos. Esse edital já vem com mudanças importantes que respondem a esse novo movimento. E além disso, tem toda a estrutura de fomento para além de edital, olhando para os grandes festivais e para os festejos populares, como São João, Parintins, Que já e é uma outras coisa que vocês já vinham coisas. fazendo, né? É, olhar para os festejos. Eu me lembro que ano Vinham, passado vocês sim, apoiaram a Círio de Nazaré. exatamente. Estávamos no Sírio, acho que esse é um movimento mais recente da Natura. A gente vinha fazendo, com certeza, mas ele se intensifica cada vez mais. Vamos falar do edital e daqui a pouco a Vamos. gente fala dos festivais e desses eventos populares. O edital está aberto, Sim. as inscrições vão até o dia 26 de maio, às 5 horas da tarde. E todo mundo que faz parte desse ecossistema da música, principalmente artistas e bandas, podem se inscrever. O site do edital é www.edital2025.naturamusical.arte.br. O que todo mundo quer saber é: o que eu, artista, que estou ouvindo Vozes da Vez, preciso ter para me inscrever no edital? O que vocês estão buscando? Nossa, a gente está buscando, acho que projetos de frescor musical, então projetos que tragam coisas que encantem a alma, que encantem o coração. É claro que tem um olhar, sim, para relevância e possibilidade de execução desses projetos, então é importante que os artistas tenham equipes que façam parte desse projeto, que sejam consagradas, que consigam executar isso e colocar de pé o projeto que está sendo inscrito. Tem um olhar nosso bastante importante não só para o fomento a novos artistas e novos projetos, mas também para a construção de legado e honrar artistas já de maior renome também. Então o edital ele transita, como sempre transitou, nesse universo de fomento a novos artistas que estão começando, de artistas mais midstream e também projetos de alguns artistas aí mais reconhecidos. E é legal você falar isso, porque você, como Natura Musical, acaba apoiando também o ecossistema da música, né? Porque se Com você vai certeza. olhar para os produtores, para os empresários, para quem está em volta do artista, isso apoia todo o ecossistema, né? Com certeza, Fabi. Esse ano a gente também tem uma novidade no edital, que acho que responde muito ao que você estava trazendo, que a gente vai trazer uma categoria que apoia exclusivamente esses espaços de construção, de encontro do artista com seu público. Então, tem Sim. uma categoria só no edital, onde a gente vai convidar casas de shows, espaços de evento a se inscreverem, para que a gente consiga fomentar não só o artista, o projeto, a banda, mas também esses espaços e dar continuidade aí de uma maneira complementar a toda a plataforma de festivais que já é existente. E legal também você falar disso, porque pós-pandemia, muitas pequenas casas de shows Sim. acabaram e não conseguiram voltar, né? E aí o edital. Eu falo, gente, é verdade, o que o edital Natura faz, nenhuma marca faz, nenhuma marca está olhando, né? Eu sei mais ou menos a resposta, mas conta para os nossos ouvintes. Existe uma curadoria pensando o edital? Existe, com certeza. Todo ano existe um grupo de curadores selecionado, que é composto por jornalistas, artistas, produtores do mercado, nomes de renome. Então, enfim, a gente faz uma junção aí de profissionais de diferentes experiências dentro do universo da música, e esse grupo faz avaliação conjunta dos projetos que seguem ou não adiante. Então, não é uma decisão de uma única pessoa ou da empresa, mas sim com um olhar coerente, consistente com nomes que vêm do mercado, né. Eu já participei dessa curadoria e é impressionante o quanto que é didático e o quanto que é democrático. Primeiro, porque de fato, a Natura Musical não impõe nada, Sim, a curadoria acaba escolhendo, né? E didático no sentido de o edital é muito fácil de se inscrever, então é um formulário bem simples de se inscrever, e didático no sentido de avaliação. Olha, está muito claro o que o edital quer, é isso que a gente que a está gente vai olhando, que a atrás, gente né. vai atrás, que a gente busca. Você disse também que esse ano o Natura Musical está fomentando grandes festivais, médios festivais e também eventos populares. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso. Claro, a gente tem essas 2 frentes, então dentro da frente que hoje a gente chama de festejos populares, a gente olha, para os grandes movimentos culturais que tem hoje no Brasil e como a Natura pode fazer parte desse movimento. Então, recentemente, vamos viver agora, em poucos dias, o São João, que é um movimento extremamente importante. A Natura esse ano está no São João de Campina Grande, que é um São Que é o João maior, né? enorme, é o maior São João do mundo. Sim.
E a gente vai rodar outras 7 cidades também, com a presença da marca, com experiências de marca. Além disso, a gente, no mesmo período, vai viver o Festival de Parintins, que também é o maior festival folclórico a céu aberto do E mundo. nesse festival vocês vão levar gente? Tipo, sei lá, Tipo, podemos ser jornalistas, convidados? assim? Com certeza. Aquela que se convida. Vamos levar Muito legal. convidados. É. Uma coisa que eu acho muito legal também no Natura Musical, me corrija até se eu estiver Uhum. errada, eu acho que ninguém olhou para a Amazônia, para a música da Amazônia como Natura Musical, né? E o edital, 20% dos projetos que forem Do nacional. do nacional, dos projetos que forem aprovados, tem que ser da Amazônia, né? Exatamente. A gente coloca isso como uma meta, um compromisso público para garantir que a gente está fomentando essa região que é historicamente tão importante para a marca e, além disso, a gente também tem o edital específico exclusivo do Pará. Vamos falar desses editais exclusivos. O Natura Musical tem que é o mesmo edital, mas ele tem, por lei de incentivo, ele tem um nacional e Uhum. do Pará. E quais são as outras cidades? Minas e Bahia. E esse ano, quanto que vai ser investido? Esse ano a gente investe 7 milhões no total, 4 milhões no edital nacional, onde a gente garante que todas as regiões do país podem se inscrever, podem ter projetos contemplados, e a gente tem R$ 1 milhão destinado para cada um desses 3 editais regionais que eu comentei. Então, Pará, Minas e Bahia. É um grande aporte, né? Qual a sensação de você estar esse ano, que é um ano comemorativo, à frente desse edital? E aí eu vou te perguntar da sensação como executiva, como profissional e também pessoalmente falando, porque tem é legal a gente estar fazendo história de alguma maneira, né? Claro. Então, eu ia te dar essa resposta, assim, eu não consigo separar os dois, para ser bem sincera, Fabi. Para mim tem um lugar de responsabilidade muito grande, que vem tanto pela Júlia profissional, por ter noção da dimensão e de tudo que isso significa, mas pessoalmente, como eu te contei, eu sou uma pessoa bastante conectada com isso e para mim tem uma responsabilidade enorme e uma alegria também de poder viver isso, enfim, fazer parte dessa história de alguma forma. Muito feliz. Eu imagino. Quando a gente fala de Natura Musical, a gente fala de discos icônicos, né? Elza Soares, que talvez seja o mais emblemático, né? A Mulher do Fim do Mundo, que foi um disco de 2015, e que sem o Natura Musical esse disco não teria ido para a rua da forma como ele foi. Mas a gente também está falando de João Donato, de Margarete Menezes, nossa ministra da Cultura, de Lued Luna, de Tulipa Ruiz, de Ney Matogrosso, de Marcelo Genesi, Letrux, Russo Passapus, Dona Onete, que é outra também que, se não fosse o Natura Musical, dificilmente o Brasil conheceria. E eu queria saber que tipo de artista, digamos assim, você espera que esse ano Natura, e aí você como gestora, a marca apoie. Não necessariamente via edital, né? Que pergunta difícil. Eu acho que, honestamente, Fabi, diversos tipos, assim, eu acho que o que tem de muito rico na história de Natura Musical é que a gente nunca se fechou para um único universo, a gente está falando de fato de um contexto mais democrático e mais plural, então acho que seria errado da minha parte falar que eu espero um único artista ou um único gênero musical, enfim, acho que para mim tem um olhar de diversidade mesmo, espero que a gente tenha projetos lindos, incríveis, que toquem a alma e que sejam diferentes, porque o que é rico dessa história toda é conseguir fomentar uma cena mais diversa mesmo. Mas tem algum artista que você, como executiva, gostaria que a marca tivesse associada? Fala aí, Júlia, todo mundo tem. Vai, tipo, Natura Musical ou Natura é a cara da Marisa Monte? Não sei, alguma coisa Não sei, assim. é que a Natura já foi a cara de tanta gente, a Marisa verdade, inclusive, né, a gente sim. participou, enfim, uma das primeiras grandes turnês de Natura Musical foi Marisa Monte. Acho que a gente está vivendo uma alegria recente também, que é a Lineker, né, então para mim, assim, hoje Natura tem sido a cara da Lineker. E que coincidência, né? Nossa, inacreditável. Não, porque Foi, é assim, inacreditável, eu não acredito até casamento hoje. cósmico. Eu falo, Foi. Lineker, você inventou esse Foi. caju porque você sabia que a Natura vinha com uma linha aí. Por isso que quando ela chegou com o projeto, e o nome a Natura, a gente faz nomes fantasias quando os projetos ainda são secretos, né, de desenvolvimento de produto. O nome deste produto se chamava Projeto Caju. Caju Amigo era o nome do projeto. Então, assim, quando ela veio com o projeto, a gente falou, gente, além de toda a história, enfim, que a Lineker tem com a Natura,
de 2017, Sim, Lineker e sim. Caramelos, enfim. Eh, chegou no momento certo, no momento que a gente ia lançar essa linha, que era para ela, que nossa, tá sendo lindo viver essa turnê É, também. eu imagino. Júlia, eu acho que a pergunta que você mais deve ter ouvido esse ano é por que que o edital se tornou bianual? Sim, E aí eu queria que você explicasse pra te gente. conto. Isso também vem em resposta a estudos que a gente fez no momento de repensar o que poderia ser diferente, como que a gente pode tratar esse edital de uma nova maneira. E ouvindo muito os nomes do mercado, artistas, nomes próximos, a gente entendeu que hoje existe um contexto muito efêmero, né, não só da duração das coisas, mas da duração das relações, da duração das métricas, o que que é valor, o que que não é. E aí, discutindo internamente, a gente falou: "Putz, por que não mudar o edital para um edital bianual, para conseguir, de fato, dar uma atenção mais qualificada?" Porque quando um projeto entra, você já viu isso, né, eu tenho uma Sim, equipe toda dedicada e sempre disponível para falar com aquele artista, com aquela banda, enfim, com aquela casa, para desenvolver o projeto junto, para pensar. Então acho que tem um olhar cuidadoso, assim, transformar ele em bianual é tentar trazer uma maneira mais sustentável de trazer impacto, de fato, para esse artista e que não seja uma coisa de um tiro curto, né, como que a gente faz impacto, de fato, mais sustentável, mais coerente, cria relações mais perenes e sim. tem métricas também mais alinhadas, né. E uma coisa que eu acho muito interessante do Natura Musical, da equipe que trabalha junto com os projetos, é a liberdade que o Natura Musical dá para que o trabalho siga do jeito que o artista quer. Uhum, Claro que tem as contrapartidas da marca, mas isso em nenhum momento é impositivo. sim. É de uma maneira muito, muito fluida e é de fato, né, a Natura Musical está ali meio que como um suporte, mas o projeto é do artista, isso é raríssimo, né. É, e isso para mim tem por trás toda a história de respeito que eu estava te falando, assim, a Natura entra nesse universo com muito respeito às pessoas, à Sim. arte que está sendo posta, então, não é um projeto de patrocínio e contrapartidas e contrapropostas, é de fato uma parceria. E acho que por isso a mudança também, a gente consegue ter um outro nível de relação se eu estou com esse artista há 2 anos. Ô Júlia, enquanto marca, o que que o Natura Musical ganha apoiando a música brasileira? Para mim ganha um legado de verdade, assim, para mim, a Natura sendo uma marca brasileira, eh, é muito coerente que a gente olhe para isso há tantos anos, com tanta consistência, considerando todos os diferentes contextos externos que a gente viveu, né, ao longo desses 20 anos, então Eu gosto que o entrevistado, ele é muito polido, né, ela está falando de polida. vários governos que vieram aí, ó, Você né, também. limitando, porque eu imagino Sim, um sim, sim, é edital verdade. que tenha incentivo público, Uhum. deve passar por muitos obstáculos, Muitos, né. muitos, muitos. Eu acho que comemorar 20 anos hoje pra gente tem um super significado, por isso que eu Com comecei certeza. te falando isso, assim, tem uma responsabilidade muito grande de não só olhar para o marco que a gente está comemorando hoje, mas olhar para o passado e honrar todo mundo, porque foram muitas pessoas que fizeram parte dessa história para que de fato hoje a gente pudesse comemorar 20 anos, né. Como é que a Natura, guarda-chuva principal, olha para o Natura Musical? Eles entendem, e aí eu falo eles como instituição, né, Uhum. que essa plataforma de cultura da marca faz o papel de secretaria de cultura mesmo, para muitos lugares e em muitos espaços? Acho que a Natura, como marca, vê muito valor em Natura musical. Acho não, tenho certeza disso. Porque a gente enxerga diretamente o impacto disso em todas as regiões do Brasil, né. Como a gente é uma marca muito pulverizada, a gente tem uma força de vendas enorme aí, milhões e milhões e milhões de pessoas que vendem Natura, a gente consegue de fato medir o impacto da cultura na ponta. Sim. Então, tem um olhar aí importante tanto para a nossa rede quanto para o consumidor final. É muito nítida a relação que as pessoas têm com a Natura, ela é diferente, não só pela qualidade dos produtos, pela história que a marca carrega, pelo jeito que a gente faz as coisas, mas o jeito que a gente faz também tem muito a ver com Natura musical, com as escolhas que são feitas, com o investimento.
sabe, que eu já ouvi de uma pessoa e essa pessoa me deu um insight que eu passei a fazer isso. Ela só consumia Natura porque ela tinha tido uma pessoa próxima a ela que tinha sido patrocinada pelo Natura Musical. E ela me disse: "Eu também só coloco gasolina no posto Petrobras, porque a Petrobras também fomenta a cultura". E aí, a partir disso, eu passei a fazer isso. Todo presente que eu dou é sempre Natura, todo perfume, tudo que eu uso é sempre Natura, porque fomenta, sabe, o ecossistema que eu tô. Gasolina que eu coloco é sempre Petrobras, porque fomenta o ecossistema Sim. que eu tô. E eu acho interessante as pessoas começarem a associar marcas a quem fomenta a cultura, né, que é o nosso maior patrimônio, então Super, e é uma coisa que a gente fala muito na Natura, porque a gente está aqui discutindo cultura, mas tem toda uma outra cadeia e outras milhões de histórias que tem por trás da Natura, enfim, toda a história da construção sustentável, da nossa escolha de apoiar comunidades, enfim, tem todo um por trás da marca que traz esse valor e que responde a uma provocação que a gente acha que de fato é o que vai mudar o contexto de consumo, né. Se você for mais responsável, mais consciente sobre o que você está escolhendo consumir, que marcas são essas que você está apoiando, a gente dá responsabilidade e não só responsabilidade no sentido de peso, mas a gente dá o poder na mão do consumidor, né. Você também pode com certeza, escolher onde você põe o seu dinheiro e qual é o impacto que isso tem. com certeza. 2 coisas que eu quero reforçar para o nosso ouvinte. O Natura Musical vai fomentar esse ano 7 milhões, né, Isso. de reais nos projetos que vão ser contemplados no edital. A cada R$ 1 investido em cultura, 1,89 volta. Então o Hum. governo não está dando nada, né, esse dinheiro retorna, é quase o dobro. E a segunda coisa que eu queria falar com a Júlia é sobre essa questão ambiental. O Natura Musical e a Natura, a gente já falou aqui desse olhar para a Amazônia, mas ele sempre também teve essa responsabilidade e essa preocupação ambiental, né. Super, super. E quando a gente fala, da preocupação ambiental da Natura, e as pessoas normalmente vão para um entendimento mais comum do ambiental, que é um ambiental verde, né. A Natura, obviamente, olha para todo o contexto de sociobiodiversidade, a gente tem cadeias sustentáveis, mas a gente também fala sobre a importância das pessoas, né, olhar para a sociedade, olhar para o ser humano, é ter um cuidado ambiental também. Sim. A Natura não tem uma coisa, eu acho, eu não, se eu não tô, até edito depois, se eu não estou Uhum. enganada, e a gente fala disso. A Natura não tem uma não sei se é pessoas que trabalham na Amazônia especificamente para retirar da maneira mais sustentável possível. Tem Como as é que é o nome comunidades. disso? Tem as nossas comunidades. Hoje a gente Como é que eu posso te perguntar isso para ficar você pode me perguntar, talvez além da história de Amazônia que a gente está falando dentro da estrutura de edital, eu sei que tem também todo um olhar para a Amazônia a partir da produção de produção de produtos. produto? Tá bom. Everton, vai daí, tá? Ô, Júlia, a gente está falando aqui da Amazônia, do olhar atento que o Natura Musical tem para esses artistas, mas se eu não estou enganada, a Natura, enquanto marca, também olha para a mão de obra, né? Para as comunidades amazônicas que ajudam na produção de produtos. Não tem uma história dessa? Super. A gente está comemorando hoje 25 anos da marca Ecos, que é a nossa marca que Xodó. tem xodó, que trabalha com todos os bioativos amazônicos. E hoje a gente tem mais de 5.000 famílias, impactadas por essa marca, que fazem parte dessa bioeconomia sustentável. Então, essas famílias, essas comunidades, hoje são responsáveis por coletar de uma maneira responsável, sustentável e ecologicamente correta todos os bioativos, e a gente transforma isso hoje em lindos produtos. Se a gente tivesse mais 4 Natura Musical, o Brasil já estava Seria bom, bem mais né? tranquilo. Júlia, Casa Natura. Casa Natura é um equipamento cultural localizado aqui em São Paulo, que fomenta também e tem toda um alinhamento com o Natura Musical. Eu queria que você falasse um pouquinho desse espaço, que é um espaço que é muito mais do que uma casa de shows, mas é um Super. equipamento, né? Queria que você falasse um pouquinho desse espaço patrocinado, né? Esse name right tão importante. Falando de anos comemorativos, além de 20 anos de Natura Musical, a casa faz 8 anos esse ano. Eh, e ela é uma casa, assim, hoje super reconhecida pela programação cultural, então ela reflete um pouco o que a gente fala do edital, o que a gente fala de Natura Musical, né. A casa hoje tem shows de artistas
mais novos, mais frescos, que estão começando, como o Meli, por exemplo, e Sim. tem shows de artistas mais Gal Costa fechou lá, consagrados. né? Eu fui nesse show, foi É. lindo. Matheus Gravou DVD lá, Aleluia, o seu Matheus Aleluia, enfim, a gente vai ter... A gente tem uma programação lindíssima, vale a pena ficar de olho. E a casa, além de tudo isso, é uma casa também não só reconhecida e que nos dá muito orgulho, mas reconhecida por fora, né? Ela ganhou por 2 anos consecutivos prêmio de melhor casa de shows de médio porte de São São Paulo. Paulo. E eu queria saber quando é que vai abrir no Rio, que você estava me falando. Então, esse projeto ainda, né? Existe um projeto de ter outras filiais da Casa Natura, Brasil Por afora? enquanto ainda não. Por enquanto ainda não. Tá, Por isso a gente está no edital para olhando essas pequenas para essas casas. pequenas casas e como a gente ajuda a fomentar esta cena tão importante. Vou abrir uma casinha no Rio de Janeiro, viu? Vou atrás de Escreve um Natura, vou projeto. escrever um projeto. Júlia, para encerrar, artistas, projetos, curadores de casas de shows que estão nesse momento ouvindo Nova Brasil FM, a gente está em 600 cidades, Brasil afora, então a gente está pegando muita gente. O que o artista precisa saber para fazer um projeto que você vai olhar, você como gestora daquilo tudo vai olhar e vai falar, o patrocínio é dele? Precisa trazer um projeto que tenha a sua alma, assim, que seja... que tente trazer alguma coisa para o mundo, que tente, de fato, propor e transmitir algo que seja de verdade. E aí estou falando num pedaço mais emocional, porque a gente se emociona pelos projetos, né? A gente se conecta de verdade com eles quando a gente está fazendo a escolha. Mas tem toda a parte prática também, que é, de fato, trazer um projeto que esteja dentro de todas as premissas que a gente pede na inscrição do edital, que tenha uma equipe robusta por trás, um artista que já tenha ao menos um EP ou um disco lançado nas plataformas digitais. Então tem uma parte mais técnica que precisa ser garantida, e acho que um pedaço emocional que é um projeto que mobilize, né? A gente está em busca de projetos que possam mobilizar, que tenham um impacto positivo. Eu acho que vai ser isso que vai fazer a gente brilhar os olhos para o projeto. É importante dizer que nem sempre o artista que tem tudo isso tem números hiperbólicos, né? Sim. Muitas vezes são artistas que estão nas plataformas, estão no corre, mas não tem esses números todos, né? Super, e o edital olha para isso, né? Historicamente, a gente Sim. tem artistas inscrevendo projetos de começo de carreira mesmo, e que depois continuam essa relação com a marca. Acho que aí a gente tem um universo muito grande de possibilidades de fomento, e aí não só através da música. Então, Lineker, por exemplo, ela é uma artista que entrou lá no começo, né, em 2017, Lineker e os Caramelos, num projeto fomentado pelo edital, e ela fez parte de outras coisas com a marca. Então ela foi ela fez propaganda da marca. A gente tem outros artistas que entraram não só como influenciadores, mas como trilha de campanha nossa. Enfim, eu acho que a gente vai criando a relação com os artistas para além só do projeto inscrito. Então isso é muito legal. Dona Onete teve o primeiro disco dela apoiado pelo Natura Musical, e aí eu posso falar de uma cena inteira em São Paulo, Tulipa Ruiz, Marcelo Genesi, Lued Luna, todo mundo teve o primeiro trabalho, ninguém tinha ouvido falar desses artistas ainda, e o Natura Musical estava lá apoiando. E a Lued estava com a gente agora, recentemente, numa campanha, estava com a gente no Rock in Rio. Enfim, a gente continua todas essas relações. Isso é muito legal. Xênia já foi garota propaganda de Cronos. Sim, Cronos daqui a pouco eu posso ser também, tá? Júlia, eu sou fã número 0 da marca, sou de verdade, porque, volto a dizer, o que o Natura Musical faz para a música brasileira, nenhum Ministério da Cultura faz. Eu espero que esse ano vocês tenham projetos incríveis. Contem comigo, contem com o espaço da Nova Brasil. E muito boa sorte nessa empreitada. Você já está há 2 anos, mas ainda tem um caminho longo pela frente, então muito boa sorte. Obrigada pelo espaço, obrigada pela escuta e obrigada, acho que, pelo histórico, né, Fabi? Não tem como falar de futuro sem falar do passado, e você fez parte de toda essa história, eu sei, para que Natura Musical estivesse onde está. Então, fico muito feliz de estar aqui nessa conversa. Volte sempre, viu? Obrigada. Com produtos. Com produtos.